Porque haverá um tempo em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para recebermos de acordo com as nossas ações, seja o bem que tenhamos feito, seja o mal. Romanos 14:10. Olá, irmãos e irmãs. Eu me chamo Clark Silva e você está no Conexão Divina. Acompanhe comigo essa grande história de Jó. Você já se indagou sobre o motivo de pessoas boas enfrentarem situações adversas? Vamos explorar uma das histórias mais cativantes e profundas da humanidade, a saga de Jó. Imagine perder tudo o que você ama e ainda assim manter sua fé. Esta não é apenas uma narrativa antiga, é uma jornada emocionante que desafia nossas convicções mais arraigadas. Descubra os enigmas de Jó, um homem que encarou inimagináveis desafios e mesmo assim permaneceu inabalável. Acompanhe-nos e veja como essa história milenar ainda ressoa poderosamente em nossas vidas hoje em dia. Na Bíblia, no livro de Jó, encontramos um homem chamado Jó, que vivia numa região conhecida como Uz. Ele era próspero, com uma grande família e muitos rebanhos. Jó era reconhecido por sua integridade, justiça e sua relação devota com Deus. Ele realizava rituais de purificação para sua família e vivia uma vida moralmente disciplinada. Deus destacou as virtudes de Jó para Satanás, mas este argumentou que Jó era justo apenas porque Deus o favorecia. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas não lhe permitiu tirar-lhe a vida. Satanás desafiou Deus, afirmando que se lhe fosse permitido afligir Jó, ele certamente amaldiçoaria a Deus. Deus concedeu permissão a Satanás para atormentar Jó, mas não permitiu que lhe fosse tirada a vida. No livro de Jó, encontramos relatos desses eventos que testaram a fé de Jó. Num único dia, Jó recebeu 4 notícias devastadoras. Suas ovelhas, servos e até mesmo seus 10 filhos foram vítimas de invasões, roubo e desastres naturais. Enquanto seus filhos festejavam, mensageiros chegaram trazendo notícias trágicas. Os bois e jumentos foram saqueados pelos sabeus. O fogo de Deus queimou suas ovelhas e servos. Os caldeus atacaram seus camelos, e seus filhos e filhas foram vitimados por um vento forte que derrubou a casa onde estavam, matando-os. Em meio ao luto, Jó expressou sua dor, rasgando suas vestes e raspando sua cabeça. Mas ainda assim, ele louvou a Deus em suas orações. Jó reconheceu a soberania divina, declarando: "No saí do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo enfrentando tamanhas adversidades, Jó não pecou nem culpou a Deus. Esses eventos trágicos estão registrados no livro de Jó, nos versículos 13 a 19. Posteriormente, Satanás volta ao céu e Deus permite que Jó seja novamente testado, desta vez com terríveis feridas na pele. Mesmo sua esposa o incentivando a amaldiçoar a Deus, Jó permanece firme em sua fé. Assim, vemos 2 narrativas entrelaçadas, uma celestial e outra terrena, onde os eventos na terra refletem um conflito nos céus. Após 7 dias de silêncio em solidariedade ao luto de Jó, 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, se juntam a ele. Inicia-se então um diálogo poético sobre o sofrimento humano e a busca por respostas diante das adversidades. Elifaz pondera que a aflição de Jó deve estar relacionada a algum pecado que ele cometeu e sugere que Jó busque o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam, argumentando que Jó deve ter agido de forma errada para provocar a justiça divina, e sugerem que ele demonstre um comportamento mais inocente. Bildade sugere que os filhos de Jó talvez tenham atraído a morte sobre si mesmos, enquanto Zofar insinua que qualquer erro de Jó mereceria ainda mais dor do que ele recebeu. Jó reage com irritação,
a cada um desses comentários, chegando a chamá-los de médicos inúteis, que mascaram suas ajudas com mentiras, como é descrito no livro de Jó, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Ele expressa seu desejo de falar diretamente com Deus e defender seu caso diante dele. Jó questiona por que Deus julga as pessoas com base em suas ações, quando poderia simplesmente corrigir ou perdoar esses atos. Ele está perplexo com a incompreensibilidade dos caminhos de Deus e reconhece que os humanos não podem persuadir a Deus com palavras. Jó anseia por um mediador entre ele e Deus, para que não seja condenado ao submundo. Ele acredita que há um Redentor no céu que testemunhará sua integridade, como expressa no capítulo 19, versículo 25. E lamenta a injustiça de Deus ao permitir que os maus prosperem, enquanto pessoas honestas sofrem. Apesar de sua amargura, Jó não consegue encontrar Deus para confrontá-lo fisicamente. Ele percebe que a sabedoria está além da compreensão humana, mas continua a buscá-la, temendo a Deus e evitando o mal. Eventualmente, Deus intercede no diálogo e confronta Jó, lembrando-o de sua grandiosidade e superioridade sobre a humanidade. Jó é humilhado e se arrepende diante de Deus, percebendo a inadequação de seus questionamentos. Ele se retrata em cinzas e pó. Apesar do encontro humilhante, Jó é restaurado por Deus, recuperando seus filhos, propriedades e rebanhos, tornando-se ainda mais próspero e feliz do que antes como servo de Deus. Por outro lado, os 3 amigos de Jó são fortemente repreendidos por Deus, que declara que não falaram corretamente sobre Jó, indicando que não devemos tomar seus discursos como verdade absoluta. Nas 2 ocasiões em que Deus dialoga com Jó, ele não responde diretamente às suas perguntas e não revela a Jó sobre sua aposta com Satanás. Jó não precisava compreender o que estava ocorrendo nos céus, pois Deus tinha seus motivos para permitir seu sofrimento. É importante notar uma distinção significativa entre a compreensão judaica e cristã deste livro. Os judeus do Antigo Testamento não viam os problemas da vida temporal à luz da eternidade. Eles acreditavam que a justiça de Deus deveria ser manifestada nesta vida, já que tanto os justos quanto os injustos iam para o mesmo destino após a morte, o Sheol, um lugar de escuridão onde as almas repousavam. Os cristãos, por outro lado, têm uma visão diferente do sofrimento atual, considerando a vida celestial à luz do sacrifício de Cristo. Há apenas sugestões de vida após a morte ao longo do livro de Jó. Jó menciona que encontrará Deus após sua morte, mas este não é um tema central no livro, e Jó não tem clareza sobre como isso acontecerá. O livro de Jó apresenta 2 tramas principais: a trama divina e a trama terrena. A história começa com a trama celestial, com a reunião de Deus no céu com Satanás, que desempenhava o papel de acusador dos seres humanos perante Deus. Satanás questiona a lealdade de Jó a Deus, alegando que Jó apenas o amava pelas bênçãos recebidas. Isso leva a um debate entre Deus e Satanás, resultando em uma aposta divina sobre a fidelidade de Jó. A trama humana do livro, que envolve o debate entre Jó e seus amigos, ocupa a maior parte da narrativa. O sofrimento de Jó é a questão central abordada, com 2 pontos de vista contrastantes. Os amigos de Jó acreditam que seu sofrimento é resultado de seu pecado, enquanto Jó protesta sua inocência. A troca de argumentos é repleta de suspense, pois o leitor sabe que Jó está correto. A estrutura de 2 tramas do livro enfatiza que ninguém possui uma compreensão completa das razões do sofrimento humano. Além da busca por explicações, todos são confrontados com uma questão maior. Podem continuar a acreditar em um Deus bom quando tudo parece estar dando errado? O livro de Jó oferece uma resposta para essa questão crucial. Qual foi a maior dor de Jó?
Isso destaca a importância desse tema. Sua maior dor não foi apenas física. Ele estava coberto de feridas da cabeça aos pés, exausto e sofrendo dores cruciantes. Socialmente, sua aparência e a tragédia recente tornaram-no um pária na comunidade local, com as pessoas evitando-o e até mesmo zombando dele. Mentalmente, enfrentava a angústia de não entender por que essas coisas estavam acontecendo com ele, especialmente porque não havia nada em seu passado que justificasse tal sofrimento. Espiritualmente, sua angústia era ainda mais profunda, pois sentia-se afastado de Deus. Jó clamava a Deus, implorando por uma resposta, buscando um encontro direto e até mesmo uma discussão. Esta foi a verdadeira dor mais excruciante. O sofrimento se torna ainda mais angustiante quando acreditamos que Deus está distante e desinteressado. No entanto, quando Jó finalmente teve a oportunidade de falar com Deus, as coisas não transcorreram como ele esperava. Para os cristãos, o livro de Jó pode ser compreendido no contexto do Novo Testamento, onde Deus permitiu que Satanás provocasse a morte de Jesus na cruz. Jesus, o próprio Filho de Deus, clamou: "Meu Deus, por que me abandonaste?" Assim como com Jó, Deus não explicou o motivo desse sofrimento. Isso sugere que até mesmo o Filho de Deus experimentou o distanciamento do propósito de seu sofrimento sob a intensidade da crucificação. No entanto, o cristão compreende que a vida continua além da morte. As dificuldades do sofrimento não precisam ser solucionadas nesta vida. Vale ressaltar que na versão grega do livro de Jó, um versículo adicional foi incluído, afirmando que Jó ressuscitará junto com aqueles que o Senhor também ressuscitará. Essa esperança de ressurreição nos lembra que haverá um julgamento final para Jó. Os cristãos creem que Jesus voltará para julgar tanto os vivos quanto os mortos no fim dos tempos. Um dia ocorrerá uma cena de tribunal na qual Jesus se assentará como juiz, e todas as pessoas, ímpias e justas, que já viveram, estarão diante do seu trono para serem julgadas de acordo com suas ações em vida. Assim, tudo pelo qual Jó ansiou está prestes a se tornar realidade, pois a justiça de Deus será aplicada a toda a humanidade em uma reivindicação pública de justiça. Acabamos de explorar as profundezas da história de Jó, uma jornada de fé, sofrimento e redenção que toca a alma e desafia nossa compreensão. Se você se sentiu inspirado, intrigado ou até mesmo questionador, saiba que há muito mais a ser descoberto. Cada história que compartilhamos aqui representa uma nova oportunidade de autoconhecimento e de compreensão do mundo ao nosso redor. Se você está em busca de cada dia confiar mais em Deus, comente: "Eu te amo, Senhor Jesus." Muito prazer em ter você nessa jornada espiritual. Nos siga para sempre estar atualizado no mundo bíblico. Curta e compartilha essa linda história. Fiquem com Deus e até a próxima.